Olá, meu nome é Alana Maldaner, eu sou acadêmica de jornalismo e está começando mais um episódio do podcast Revista Fevale. No Vivendo da Fevas dessa semana, vamos conversar sobre o programa Mamãe e Bebê da gestação ao 3º ano de vida. E para isso, convidamos a coordenadora Dayana Piccolotto. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre o programa Mãe e Bebê. Então, Dayana, para começar aqui o nosso bate-papo e para descontrair um pouco, conta sobre a tua trajetória, formação acadêmica, profissional e alguns momentos marcantes para ti. A minha formação de base, que a gente chama, eu sou fisioterapeuta e o que me chama bastante atenção é que a maioria das pessoas, principalmente no tempo que eu me formei, a fisioterapia era voltada exclusivamente à reabilitação. E eu sou uma pessoa que sempre gostei muito do cuidado, do olhar ampliado, humanizado, que isso hoje até tem aparecido mais nas formações, graças a Deus, mas eu sempre foquei nessa área e de vários anos para cá eu venho atuando muito na saúde da mulher. Então, como professora na Fevale aqui já há 20 anos, atuando muito na saúde da mulher, mas fora também. E essa questão da saúde da mulher hoje vem crescendo bastante, os cuidados em relação à mulher, não só no ciclo gravídico puerperal, mas também em outros aspectos. Também sou fisioterapeuta pélvica, que foi uma especialização que eu busquei com o tempo voltada à saúde da mulher também. Então, tu diria que um momento marcante para ti é essa coisa que hoje em dia a gente tem mais um apego, um contato com o paciente? Que isso foi evoluindo com o tempo durante, depois da tua formação. Sim, isso a gente fala hoje muito, que a gente tem um cuidado centrado na pessoa e não na doença. Então, acho que esse é um grande diferencial que a gente vem trabalhando muito no ensino, que a gente forme mais profissionais com essas qualidades que hoje a Política Nacional de Humanização também preconiza. Então, hoje em dia, a gente tem um cenário na atenção básica pós-parto, às vezes limitada, às vezes não é dado tanta atenção. Então, como surgiu o programa Mamãe e Bebê e de que forma o programa propõe um acompanhamento que vai além do consultório? Na verdade, ele surgiu já faz bastante tempo e a origem dele vem da extensão universitária dentro da Universidade Fevale. Então, nós temos um histórico grande de extensão e ele iniciou com um projeto de quase 20 anos atrás, chamado Saúde da Mulher. Então, nós tínhamos um projeto amplo do cuidado da mulher e depois surgiu um projeto aleitamento materno e a gente acabou unificando e hoje tendo o programa Mãe Bebê. Então, é um histórico que se construiu no decorrer dos anos, sendo o programa Mãe Bebê hoje. Esse programa ele é constituído de 2 projetos, o Gestar e o Crescer. Então, um tem um foco mais na mulher e o outro mais o foco no bebê recém-nascido. E o programa acontece no CIES, em sua maioria, que é aqui perto do Campus 2 da Universidade Fevale, e envolve vários cursos como fisioterapia, medicina, nutrição, psicologia, enfermagem e odonto, pelo site da Fevale. Então, na prática, como se dá essa articulação entre diferentes áreas dentro do programa? Isso é um ponto bem importante dentro do programa, que a gente atua de forma interdisciplinar, interprofissional. Então, quando essa gestante é acolhida, ela não tem uma consulta com um acadêmico de medicina, com um acadêmico de fisioterapia ou com um acadêmico de nutrição, que seja. A gente monta trios interdisciplinares que vai acompanhar essa pessoa. Claro que nesse trio, cada um de uma especialidade, de uma área diferente, que faz esse acompanhamento e ainda, se ele necessita o suporte de alguma outra área, a gente busca com algum outro colega o suporte, porque claro que não vamos colocar todas as pessoas de todas as áreas para atender, mas dessa forma a gente tenta contemplar o máximo de áreas dentro do atendimento da pessoa, das necessidades dela. E os pacientes vêm uma vez por semana ou depende do caso, assim, para cada um? Depende do caso. Muitos vêm de forma semanal, alguns quinzenais, alguns vêm 1 ou 2 vezes e é resolutivo e não precisa manter o acompanhamento, então depende da avaliação de cada caso que a gente acompanha ali.
Os alunos, que nem eu comentei, atendem, mas sempre com a supervisão dos professores. Então, nós supervisionamos, eu e meus colegas das mais diversas áreas, supervisionamos todo o grupo, assim. E o foco dos atendimentos é promoção e educação em saúde, no objetivo de melhorar a qualidade de vida e de dar um suporte ao pré-natal e à puericultura da criança, que é feito ou na rede de atenção à saúde do município, dos municípios, ou da rede privada também, a gente dá um suporte complementar. Então, a pessoa, ela não deixa de seguir seu pré-natal onde ela está fazendo. Aqui é um complemento, a gente não faz pré-natal. E o programa tem algum critério de prioridade ou é aberto a toda a comunidade? Como é que funciona isso para se inscrever? É aberto a toda a comunidade, independente da classe socioeconômica. É um projeto social, mas ele tem um olhar amplo de atender a todas as pessoas que têm interesse em participar. E até o momento, às vezes, tem que aguardar um pouquinho, mas a gente tem conseguido abraçar a todos. Além dos atendimentos individuais que a gente realiza, a gente tem algumas ações coletivas que a gente oferece para a comunidade também, como uma oficina de Chantala, que é uma oficina de massagem para bebês, que é promovida para vir as mães com bebês. Se ela é gestante, a gente tem boneca, também disponibiliza para atividade. A gente promove um curso de gestantes online também, aberto a toda a comunidade. Também a gente consegue atingir daí pessoas mais distantes, pode participar o casal, inclusive estamos com inscrições abertas no momento, e também a gente trabalha numa modalidade de capacitação dos profissionais da saúde, especialmente agentes comunitários, mas também já trabalhamos com médicos e enfermeiros de atualização dentro da saúde materno-infantil, que são os temas que o programa abrange. E essas capacitações acontecem no CIES ou aqui no Campus 2 da Fevale? Como é que funciona? Nós temos de rotina, tá? Algumas capacitações que a gente oferece aqui no Campus 2, tá? Dentro, daí não no CIES, em algum auditório, algum espaço. De forma fixa, todo semestre a gente oferece algumas. Porém, se algum município solicita e é viável, a gente vai no município e promove também essas capacitações conforme a demanda e necessidade do local, desde que seja nas nossas áreas de atuação. Isso acontece mais aqui em Novo Hamburgo e em cidades da região? Ou como é que funciona essa parceria entre as redes públicas, assim, da Cidades da região, pega mais Vale dos Sinos, assim. E como funciona assim? Tu comentou antes que os alunos, os cursos participam e que tem orientação dos professores e a supervisão. Mas os alunos podem fazer os estágios obrigatórios nesse setor do CIES? Ou é uma coisa meio que durante a aula pega uma turma e vai para lá e faz esse acompanhamento nessa aula somente? Não, a atividade no projeto ele atua como voluntariado. Ele se inscreve, participa de um processo seletivo, nós capacitamos ele, ele vai atuar dessa forma com a nossa supervisão. Claro que o projeto também é aberto para outras práticas de extensão da universidade, fazer visitas, fazer acompanhamentos, mas os voluntários que atuam semanalmente no acolhimento desses pacientes, eles são cadastrados como voluntários. Para ti, assim, que já trabalha há um tempo no projeto, quais os maiores desafios do dia a dia de tratar, né, e conhecer a realidade dessas mães e desses bebês? Na verdade, os desafios são muitos, assim, e o que eu vejo do desafio é que os profissionais saibam escutar. Então, é o que elas trazem, que encontram no projeto um espaço de escuta, tá? E que muitas vezes em outros locais ela não tem. Então, o maior desafio é nós formarmos profissionais com essa capacidade e com essa sensibilidade e ainda promover para essas pessoas esse espaço que eu acredito ser muito importante. Então, para finalizar aqui o nosso bate-papo, faz um convite para gestantes ou alguém que conhece alguma gestante que pode se beneficiar do projeto diretamente para a Câmara. Então, vou aproveitar e convidar quem tiver interesse em participar
como gestante ou que teve seu bebezinho recentemente, quer uma avaliação desse bebê, contemplando as áreas que a gente tem, pode nos procurar, pode ser através do direct do Instagram do próprio projeto. Nós respondemos esse contato e, assim que possível, colocamos na agenda para atendimento individual. Também temos aberto as oficinas, que daí tem um link na bio, que é somente se inscrever e em breve fazemos o contato. Também ficamos à disposição de municípios que querem também se envolver com alguma atividade acadêmica de capacitação dos seus profissionais na área materno-infantil. Então, Daiana, agradeço muito a tua participação aqui no Podcast On e o tempo que tu disponibilizou para vir aqui conversar com a gente hoje. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Um abraço. Então, neste primeiro bloco do Podcast On Revista Fevale, conversamos sobre o programa Mamãe Bebê da Gestação ao 3º ano de vida com a coordenadora Daiana Piccolotto. Agora fique com o recado semanal do Fevale Up com a Brena dos Santos. Fevale Up. Vamos juntos dar um up na sua carreira. Olá, obrigada. No episódio de hoje, eu vim te convidar para o curso de Jornalismo Cultural do papel à inteligência artificial, que vai correr aqui na Universidade Fevale no dia 24 de maio. O curso vai abordar o jornalismo cultural desde seu início, também ele como mediação social e a influência da inteligência artificial na sua prática. As inscrições seguem abertas até o dia 22 de maio. Então, realize essa inscrição através do site up.fevale.br ou saiba mais informações no nosso Instagram, @fevaleUp. A gente se vê no próximo episódio. Tchau! Fevale Up. Vamos juntos dar um up na sua carreira. Muito obrigada pelo recado, Brenda. Agora vamos para o segundo bloco do podcast On Revista Fevale. Meu nome é Letícia Flash e eu sou acadêmica de jornalismo aqui da Universidade Fevale. Neste bloco, vamos conversar sobre os desafios de ser mãe e as experiências da participante do programa Mãe Bebê, Bianca Ercego. Olá, Bianca, seja muito bem-vinda ao podcast On. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Então, para iniciar, você pode contar um pouquinho para nós sobre a sua profissão e como que tu conheceu o projeto Mãe Bebê e o que te motivou a participar dele. Tá, ok. Então, eu sou empresária do ramo de consórcios. Juntamente com o meu esposo, nós temos uma loja e representamos. E foi uma amiga minha que me apresentou o projeto Mãe Bebê. E eu estava, acho que no 4º mês de gestação, e desde então estou até agora. Meu neném já tem 9 meses e até o momento eu participo. E como é que foi essa experiência durante a gestação? Quais foram os principais desafios que tu enfrentou? Então, a experiência com o Mãe Bebê foi muito boa. Eu tive uma depressão nessa gestação, é a minha 3ª gestação, e eu tive uma depressão bem severa. Então, o projeto me ajudou muito nisso, me auxiliou muito nisso. Também teve auxílios na questão da parte da mulher, da saúde da mulher, na parte pélvica também. Ajudaram até o meu esposo na questão do parto, ajudar a algumas massagens, algumas dicas. Então, o projeto, nossa, ajudou demais, assim, nesses 9 meses de gestação e também no pós. E a maternidade é um momento muito intenso e cheio de emoções, como tu falou, né? Uhum. E como é que foi lidar com a saúde mental durante a gestação, após o nascimento do bebê? Tu sentiu que teve apoio suficiente nesse aspecto? Do projeto? Do projeto, das pessoas à tua volta também. Ah, sim. Tá. Então, sobre a questão do projeto, eu achei sim que houve bastante, mesmo não tendo em alguns momentos, né, por conta de férias, ou, por exemplo, eu tive a enchente, né? Nós tivemos a enchente no momento que eu estava no projeto. Mas em todo momento as meninas mandavam mensagem, perguntavam como a gente estava, se precisava de um auxílio, mesmo que virtual. Então, nisso eu achei que o projeto foi muito valioso. E em relação ao meu pessoal, né, família, amigos também, graças a Deus eu tenho uma rede de apoio muito boa.
para a saúde mental, assim, eles estão sempre me apoiando. Por exemplo, nesse aspecto que eu tive uma depressão, né, na gestação, eu tive o auxílio muito dos meus amigos. Eu lembro exatamente do dia que eles vieram, foi através da vida deles. Claro que meu esposo, filhos estavam auxiliando, mas meus amigos também, lembro do dia exatamente que eles foram até minha casa, me pegaram nos braços praticamente, disseram, a partir de hoje isso vai mudar, tu vai sair dessa. E desde então, assim, eles não me abandonam, juntamente com a minha família, assim, então eu sou muito grata a Deus por estar inserida onde eu estou. E em relação, tu falou que tu aprendeu bastante coisa no projeto. Sim. Como que foi isso e como que ele oferece esse apoio a vocês? Então, contando um pouquinho do que é o projeto, né, na gestação, o primeiro contato que eu tive foi com uma acadêmica de medicina, acadêmica de psicologia e acadêmica de fisioterapia. E eles sempre conversam, né, com a gente, perguntam como a gente está em relação já à saúde mental. A acadêmica de fisioterapia, ela já olha a região íntima da mulher, vê se ela tem um preparo certo para o parto, o que é muito valioso. Nossa, eu achei muito incrível, porque se a gente às vezes vai colocar isso tudo na ponta do lápis e financeiramente falando, seria caro, né, hoje em dia. E ter isso aberto à comunidade, nossa, é valioso. E tem a acadêmica também de medicina. Ela também vai explicando sobre o parto, explicando sobre as mudanças do teu corpo naquele momento. Porque, por exemplo, no meu caso, era a minha terceira gestação, mas não queria dizer que eu sabia tudo, né? E sempre aprendi algo novo em todos os encontros. E o projeto ele envolve outras mães, então como foi a experiência de conviver com outras mulheres vivendo a mesma experiência que tu? Como tu se sentiu acolhida? Como é que foi esse processo? Sim, a gente tinha momentos que a gente tinha atividades em grupos, né? Por exemplo, a oficina de Chantala, teve a oficina de parto também, se eu não me engano, muito legal, porque a gente troca experiências, né? Tanto experiências que a gente já teve, como também curiosidades que a gente tem uma da outra, então é bem legal. E em relação ao período do parto, quais foram os principais desafios que tu enfrentou e como o programa ele te ajudou a lidar com isso? Então, no parto, eu teria, pelo plano dos médicos, eu teria que ter uma terceira cesárea. E eles não abririam mão, porque eu já tinha tido duas, eles não abririam mão disso. E eu sempre quis ter um trabalho de parto normal. Então, juntamente os acadêmicos, junto com a Prof. Mari, eles fizeram o plano de parto comigo. E aí, o meu esposo estava junto nesse momento. E foi bem legal, porque ela explicou tudo que poderia ser feito, que não precisava ser uma regra de sim ter que fazer cesárea. Poderia ser algo muito mais tranquilo e com calma. E a gente poderia sim ter o nosso parto normal. Acabou não acontecendo por outros motivos, que o neném nasceu prematuro e ele precisou de uma UTI. Eu já tinha tido um outro quadro, o meu segundo neném também tinha ido para UTI. Então, acabou que não aconteceu o parto normal. Mas todas as dicas que eles nos deram, por exemplo, a gente tentou o parto normal. Então, todas as dicas de massagem, de aliviar, tudo isso a gente foi introduzindo no nosso trabalho de parto. Então, foi muito legal. E tu comentou, então, sobre a... Então, me perdi. Em relação ao pós-parto, como é que foi o processo e como que tu lidou com isso? Tá, então, sobre o pós-parto, ele nasceu, como ele foi para uma UTI, como ele nasceu prematuro, eu já imaginei que ele ia ir para uma UTI, porque, como eu comentei, eu já tinha tido o caso do meu segundo filho. Então, eu já sabia mais ou menos como funcionava.
Aí, nesse primeiro momento, me bateu, assim, um desespero de vou ter que passar por isso novamente. E assim, no meu relacionamento com o meu esposo, eu creio que houve um momento que a gente ressignificou esse momento de UTI. Porque no nosso segundo filho, quando ele foi, o primeiro, no caso, que foi para UTI, a gente discutia muito, assim, a culpa é tua, a culpa é... A gente queria achar um culpado. A gente era muito imaturo, enfim. E dessa vez, não, a gente conseguiu se conectar de uma maneira, a gente está aqui para ajudar nosso filho. E foi totalmente diferente, assim, nós como um casal. Mas em questão do nosso filho, é inevitável tu não sofrer, mesmo sabendo que é só uma fase, ele está bem e vai passar por tudo isso, mas é inevitável. E a gente sofreu muito por ele estar lá. Houve noites de choro, houve noites que a gente ficava angustiado. Ele ficou 7 dias lá, podendo ter ficado mais, mas graças a Deus foi só 7 dias. Mas em todo momento a gente tinha certeza que ficaria tudo bem, e ficou. E aí houve a segunda fase, que foi ele vindo para casa, né? E esses dias eu estava escutando uma menina falando que quando a gente recebe o neném, era o primeiro neném dela, quando a gente recebe o neném da enfermeira e ela fala, é teu, dá aqueles 5 segundos de, nossa, agora é comigo, é meu, eu vou ter que criar. E eu comentei com meu esposo que, mesmo sendo meu terceiro, isso nunca mudou. Porque, querendo ou não, era mais um que a gente tem a responsabilidade de criar, de colocar no mundo. Então, quando teve aquele momento, agora é a alta do Noah, é o Noah o nome dele, é a alta do Noah, vocês podem ir para casa, tem aqueles 5 segundos de, meu Deus, agora é para valer, agora eu vou ter 3 filhos e eu vou estar com a casa cheia. No mesmo momento que a gente tinha muita alegria de chegar em casa e ter os 3 juntos, que a gente passou, era férias de escola, então a gente passou ali aquela uma semana juntos, todo mundo reunido. Era muita alegria estar com os 3 juntos, ao mesmo tempo tu fica, nossa, e agora? Mas em todo o tempo, assim, eu me surpreendi com os meus filhos mais velhos, porque eles tinham 10 e 7 anos na época, 6 anos na época. E eu achei que pudesse ter um ciúmes do meio, ou algum atrito entre um e outro, e graças a Deus não houve. Eles têm ciúmes entre o mais velho e o do meio, de, por exemplo, tu tá mais tempo do que eu com o bebê. Mas em todo o tempo, os 3, assim, a dinâmica dos 3, a logística dos 3 funciona muito bem. Há muito amor, muito carinho. E de nós 5, como uma família também. E aí, assim, com o decorrer do tempo, a gente pensa, nossa, como passa rápido os meses. Nem agora ele já tá quase no 10º mês. Rapidinho ele tá com 1 ano. Então, só que, ao mesmo tempo que parece que foi ontem que ele nasceu, dá a entender, assim, que parece que já passou 10 anos que tu tá vivendo essa mesma experiência. Não sei explicar, assim, ao certo. E te dá uma vontade de voltar pro primeiro dia e sentir exatamente aquilo que a gente sentiu, de poder viver, ver as carinhas deles. E aquele medo que a gente sente lá no dia que a enfermeira entrega, passa, assim, e a gente pensa, nossa, eu viveria tudo isso novamente. E agora, para finalizar, que conselhos tu dá para outras mulheres que estão grávidas ou acabaram de ter filhos? Então, talvez você pense que é o fim da sua vida. Muitas pessoas falam. Quando eu tive meu primeiro filho, eu tinha 20 anos na época, e me falaram, nossa, você acabou com a sua vida. E não, a sua vida está prestes a começar. E eu me emociono, porque os filhos, eles não acabam com a nossa vida. Eles vêm realmente com um pedacinho de pão embaixo do braço. E eles não nos dão um norte, um destino. Eu nunca parei de estudar por causa de filho. Eu estou me formando daqui a 1 ano. E eu tenho 3 filhos. Os meus filhos nunca foram um empecilho para mim parar e desistir. Sempre foram um degrau para mim continuar e conseguir tudo aquilo que eu consegui até hoje. Então,
Hoje você pode se sentir sozinha, você pode achar que não vai conseguir dar conta, mas você consegue. Mesmo cansada, a gente consegue mais uma noite. A gente consegue segurar o nosso filho no colo, amamentar ele ou dar numa mamadeira. Você não é menos mãe porque dá ou não mamar no peito. Você não é menos mãe porque teve um parto por uma via vaginal ou não. Você não é menos mãe porque conseguiu ou não fazer algo com o seu filho. E entenda, você é a melhor mãe do mundo para o seu filho. E é isso que eu queria deixar. Então, eu agradeço muito pela tua participação aqui no Podcast On, Bianca. Obrigada. Neste episódio do Podcast On, conversamos sobre o programa Mãe Bebê com a coordenadora do programa, Dayana Piccolotto. E agora, neste segundo bloco, conversei com a participante do programa, Bianca Arcego, sobre os desafios e experiências de ser mãe. O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, vocês terão acesso ao nosso Instagram, @podcaston, Revista Fevale, ao Spotify e ao YouTube. A produção é das minhas colegas Brena dos Santos, Lana Maldaner, Laura Stum, do meu colega Salles Maioli e eu, Letícia Flash. A técnica é de Carlos Pereira e Reinaldo Silveira, com orientações do professor Marcos Santuário. Muito obrigada e até a próxima!